Oi pessoal, eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma carta de Jesus, que está dentro do livro de Apocalipse. Quando a gente fala em Apocalipse, né, eu pelo menos, baseando por mim mesma, eu gosto muito de ler a Bíblia, mas Apocalipse assim, deixando de lado, né? E devemos ler, né, principalmente nos dias que estamos vivendo. Muito importante a gente saber o que né, muitas das coisas que já aconteceram e estão acontecendo estão escritas no Apocalipse. Não era a minha vontade fazer um acompanhamento, né, assim, para ver exatamente o que é, mas entendi assim que eu devia ler, e me chamou muito a atenção que aqui são 7 cartas que Jesus escreve, que ele diz que é dele mesmo, né? Quase todas elas ele começa fazendo uma descrição da pessoa dele, e então achei bastante interessante para ver o que me toca, né? E algumas das coisas que me chamou a atenção, é claro que a minha ideia é que eu não sou uma teóloga, não é fazer uma análise teológica profunda dessas cartas, porque eu realmente não é a intenção, né? E não teria nem condições, tem muitas pesquisas também em outros livros e tal, da Bíblia, para ter um entendimento teológico completo, mas é realmente compartilhar algo simples, bastante simples, que tocou no meu coração. Então, não são todas as cartas que Jesus faz uma crítica para quem ele está escrevendo, né? Mas ele começa assim com um elogio, depois ele entra na parte aquilo que não está agradando, e ele corrige, né, a pessoa ali, nos corrige ali, e depois ele faz uma promessa. Então é muito importante para nós, né, tanto entender o que ele quer corrigir na nossa vida e também aquilo que é a promessa, que é o vencedor darei, é o que ele promete aqui. Então Jesus começa essa carta, né, a primeira carta é a que ele escreve para a igreja que está em Éfeso, é uma característica da igreja, e são características, né, que a gente vai perceber dessa igreja. E ele diz essas coisas, né, bem no capítulo 2, no versículo 1, ele começa dizendo: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Essa parte aqui, né, conserva na mão direita, a mão direita é a mão do poder, ele conserva as 7 estrelas. Eu entendo que isso aqui é uma figura das 7 igrejas representadas no céu, né? E aqui também ele diz que ele anda, quer dizer, ele caminha, se movimenta no meio dos candelabros, né? Cada igreja dessas a gente vai perceber que tem um candelabro. E então o que Jesus está dizendo aqui, que ele anda no meio da igreja. Eu sempre entendi isso, né? Eu me criei, conheci o Evangelho na Igreja Católica, depois eu tive algum tempo na Igreja Luterana, conheci ali alguns amigos, passei para a Igreja Deus e Amor, por algumas mudanças, né, de local, e acabei assim tendo algum tipo de contato com vários tipos de congregações, não só congregações, mas vários tipos. E uma coisa que eu pude perceber, que Jesus está sempre ali, né? Naquela onde a igreja, onde o nome dele é buscado, é possível encontrar Jesus. E Jesus, então, eu entendo que ele está dizendo aqui, né? Que ele se movimenta no meio, né, dos candelabros, ele está no meio da igreja como um corpo, né, como um todo, não de uma congregação ou de outra apenas. Isso foi o que me falou. E aí depois Jesus continua, né, no versículo 2, ele dizendo: conheço, é algo bem pessoal, conheço as tuas obras, né, que você realiza, quer dizer, aquilo que você faz, o que você realiza eu conheço, e tanto o seu esforço como a sua perseverança. Então, o que eu entendi aqui dessa igreja, né, identificando com muitos de nós, ou pelo menos assim com fases nas nossas vidas, é que eles eram pessoas sérias, não eram assim aquela fé de qualquer jeito, né, ou que não levassem a coisa a sério. Tanto é que aqui eles chegam a analisar até o apóstolo, né, não é só o fulaninho aparecer dizendo que é da igreja, eles acreditarem, mas chega alguém e diz que ele é o apóstolo tal,
E eles vão lá e analisam o apóstolo e vendo, né, até que ponto ele é apóstolo mesmo. Então são pessoas sérias, né? Levam a fé a sério. Só que aí no versículo 4, Jesus diz assim, ó, tenho porém, né, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Então, eu entendo que a volta desse primeiro amor, para esse primeiro amor, né? Esse primeiro amor é o próprio Jesus. Não é a prática, não é voltar para aquela emoção que sentiu lá quando entregou a vida para Ele, mas o que ele está reclamando aqui é um afastamento, né? Através da justiça própria, né? Através da justiça da fé, desse tipo de fé, né? Que eles acabaram abandonando o primeiro amor, quer dizer, a própria pessoa dele. As coisas não estão mais sendo feitas por ele, para agradar ele pessoalmente, né? O contato aqui está faltando. Isso é muito fácil acontecer com todos nós, onde nós somos zelosos das coisas de Deus, isso é muito bom. Jesus não está dizendo aqui que eles deviam largar de mão essas coisas, né? Mas esquecer o principal, que é amar o Senhor, amar a pessoa dele. Então ele diz assim, volta para ele, né? Volta para o primeiro amor e para a prática das primeiras obras, né? O que são as obras que um cristão, que uma pessoa que conhece Jesus, que tem encontro pessoal com ele, ela sai falando para todo mundo, né? De quem ela tem, ela conta com ele. Eu lembro que quando eu me entreguei a minha vida, né? Como eu falei, eu fui criada na Igreja Católica, conhecia o Senhor, mas quando eu tive consciência de que tinha esse contato pessoal com Ele, a gente sai falando para todo mundo, tem uma alegria, acorda de manhã, eu não estou mais sozinho, eu tenho Jesus hoje comigo, né? Nós vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas depois as obrigações, as coisas, eu leio a Bíblia de manhã, eu faço isso, eu faço aquilo, né? A gente acaba esquecendo de conversar com Ele, acaba esquecendo da alegria da salvação, o que é andar com Ele. Então ele está reclamando isso, né? E mais uma vez ele entra, né, no versículo aqui que ele diz, de novo, né, você tem a favor o fato de que odeia as obras dos Nicolaítas. Então mais uma vez ele está lembrando que esse pessoal aqui não é gente de uma fé rasa, né? Eles não gostavam dos Nicolaítas. Os Nicolaítas eram uma facção ou uma parte como os gnósticos, né? A gente não vai também entrar nesse mérito que são os gnósticos e os nicolaítas, mas assim trazendo para os nossos dias, é aquele tipo de gente, tem a igreja, tem culto, tem tudo, né? Jesus está meio que por ali assim, se fala a linguagem do Senhor, mas de novo o foco não é Jesus, o foco não é a Bíblia, né? Não é o Senhor. E aí depois ele fala, né? No finalzinho já, meu tempo está se esgotando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que ele está dizendo, né? Quer dizer, quem tem ouvidos para ouvir deve dar esse ouvido, né? E ele fala da promessa, né? Que ao vencedor, ele vai entrar no paraíso e vai comer da árvore da vida. Então, o que é a vitória aqui? Né? Justamente isso, passar a Jesus ser o centro de novo, a quem vencer essas coisas, né? Que ele está falando ali. Então ele vai passar a ser um adorador, ele vai passar a ser uma pessoa de colocar o Senhor realmente, colocar a justiça dele, né? Não mais na justiça própria, mas em Jesus, porque justamente Adão e Eva perderam acesso à árvore da vida, quando o primeiro pecado deles, ao meu entendimento, não foi a rebelião em primeiro lugar, mas foi a justiça própria, o querer fazer com as próprias mãos. Então aquela pessoa que passa, porque a fé ela tem um estágio, né? A pessoa quando entrega a vida para Jesus, ela conhece Ele de uma forma, que essa pessoa já amadureceu e tudo. Então não está dizendo para voltar, você como ela era, voltar para Jesus, mas já uma pessoa madura. Então ela passa a não depender mais, a gente passa a não depender, porque eu li hoje a Bíblia, porque eu fiz isso, fiz aquilo de bom para o Senhor, mas depender da justiça dele, passa de novo a ter acesso à árvore da vida, né? Porque depende dele completamente. Então a promessa aqui é tremenda, né? Então a gente tem ouvido, Jesus vai voltar, a gente sabe que ele vai voltar e que está perto da volta dele, né? Mas o nosso preparo é amar ele, né? Muitas vezes a gente pensa em fazer muita coisa, mas é pensando em escapar daqui,
fugir daqui, fugir do vírus, fugir do hospital, fugir disso, daquilo, mas não está nem pensando, eu vou estar com o Senhor, eu vou estar com Ele, eu vou estar junto com Ele, né? E a pessoa que vai amar estar junto com Ele lá, vai amar estar com Ele aqui também. É isso que Ele deseja, é o coração que Ele deseja para que vença nos últimos dias, né? Que vença não só nos últimos dias, em todos os dias, mas Ele está falando realmente para o tempo do fim, o tipo de coração que Ele espera encontrar e que Ele espera né, levar com Ele. Amém? Então eu quero te incentivar a voltar, né, a ter a tua comunhão, a amar o Senhor, a buscar Ele pelo que Ele é. E quanto mais o nosso coração aqui mesmo se aproximar dEle, eu creio que aí a gente sim vai ser os primeiros a ser arrebatado quando Ele voltar. Amém?